Meu nome é Wanderson de Souza Freitas, eu sou professor de balé clássico e criador deste canal, o Personas da Dança, que tem o objetivo de registrar a trajetória de pessoas que ajudam a construir a história da dança. Se você ainda não conhece o canal, eu lhe convido a conhecê-lo e se você gostar, eu peço que você, por favor, se inscreva, curta, compartilhe, aperte o sininho em todas. A sua participação é muito importante para a existência e permanência do Personas da Dança. Hoje, para o canal Personas da Dança, nós vamos entrevistar Kelly Campos, uma bailarina, coreógrafa, ensaiadora, produtora. A Kelly tem muitas atividades dentro da dança, coreógrafa premiada, acabou de ser premiada no Festival Internacional de Joinville em 2024, um festival que é o maior do Brasil, que teve 15.300 pessoas inscritas, 15.300 bailarinos em 2024, e Kelly Campos se destacou no meio dessa multidão. Vamos conhecer então a história de Kelly Campos. Eu vou mandar o convite para Kelly, já entrou? Kelly, maravilha! Kelly... Quer dizer, eu mandei o convite, espero que tenha chegado aí. Daqui a pouquinho vamos conversar com Kelly Campos, com carreira no Brasil e no exterior, uma pessoa que merece ter a sua história contada. Kelly, o convite chegou para você? O convite já foi, Kelly. Esperando você aceitá-lo. Essa câmera acho que está virada. Oi, estou tentando aqui colocar no MacBook para ficar melhor para visualizar. Tudo bem, Kelly? Tudo bem. Seja bem-vinda, muito obrigado por ter aceito aí o convite do canal. Estou muito feliz por ter você aqui no Personas da Dança. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço o convite. Kelly, você acabou de ser premiada no principal festival de dança do país, um festival que teve 15.300 inscritos e, de repente, o seu nome aparece no meio de todo mundo. Parece, a princípio, né, que isso não é nada, de repente a Kelly veio e foi premiada, mas por trás disso tem muito trabalho, né, Kelly? Sim, tem muito trabalho. Foi a volta, na verdade, né? Eu já participei do Festival de Joinville lá no comecinho, quando eu era adolescente, e agora eu tenho um convite para participar do 40 mais. Então, eu tenho que criar um grupo com 12 mulheres. Kelly, eu quero falar do seu início. Por que você começou a dançar, Kelly? Eu iniciei fazendo ginástica olímpica. Minha irmã fazia ginástica olímpica e minha mãe fazia junto. A gente se acompanha. Só que eu saí da ginástica olímpica e tinha uma vizinha que encontrou um grupo de dança, queria fazer, não queria sozinha, daí chamou, que era amiga dela. E a gente... Desculpa, a sua voz está sumindo um pouco. Peraí. Talvez eu tenha que ficar mais perto. Olha, melhorou agora um pouco. Acho que eu tenho que ficar mais pertinho, né? Agora tá ótimo o som. Não sei se tá confortável para você, né? Muito próximo assim, mas a voz tá ótima agora. Ah, não. Tá bom, tá bom. Então, voltando ao assunto, eu tinha uma amiga, a filha dela encontrou uma filha de dança e ela não queria ir só. Aí fui para minha mãe, por que não leva aqui? Elas são amigas. E aí eu fui para a escola fazer aula de dança. Era uma escola que funcionava muito bem, tá? A professora, a dona da escola, não é ainda, porque o estúdio existe, Clyde Zwin. E aí eu fui fazer aula. Essa minha amiga desistiu depois de um tempo. E eu continuei. E aí eu uma disciplina por mim. E aí eu dessa escola. Kelly, eu queria fazer uma pergunta para as pessoas aqui, porque assim, a voz começou a falhar, e eu não sei se é comigo,
Queria saber de vocês que estão assistindo se a voz de Kelly está chegando bem a vocês ou se é comigo aqui. Se as pessoas puderem falar. Mas eu entendi, Kelly, que a sua amiga desistiu e você continuou. Sim, ela desistiu e eu continuei. Então, assim, o bichinho da dança te mordeu. Honra, ou se mordeu. Fiquei apaixonada. A princípio era balé só, né? Eu fiz balé há uns 10 anos. Eu entrei com 5 para 6 anos. E aí, a outras modalidades. Uhum. Kelly, a sua voz está falhando mesmo. Se você. Olha, aqui a Lia Campos do Carmo está falando que continua falhando um pouco. Talvez um fone de ouvido, não sei se você tem aí à mão, se pudesse te ajudar, não sei. Esse aqui dá para usar? Eu não consigo falar. Bom, nós estamos aqui conversando com Kelly Campos, contando a sua história. Ela foi acompanhando uma amiga nas aulas de dança, a amiga parou e ela continuou. Isso é maravilhoso. Estão providenciando um fone para mim. Será que dá para a gente continuar assim? Vamos tentar. Olha, tem alguém mandando um monte de coraçãozinho aí para você. Olha, deixa eu ver. Talvez a Regina, talvez a Laura. Kelly, e aí, mas você era criança, não é? Você começou com balé clássico. Quando que você começou a ir para os outros estilos? Na academia, ela selecionava algumas crianças que tinham potencial para participar do grupo competitivo. Uhum. E aí ela precisava que essas crianças tivessem a vivência de outras modalidades, né? Para ficar mais versátil. E aí foi quando apresentou o jazz na escola, tinha o sapateado, mas para minha mãe era muito complicado pagar muitas coisas. Então eu só fiquei com o balé e o jazz. Mas já entrando na adolescência, que eu comecei a ter a vivência com sapateado e com a Dedê, que daí eu já estava mais velha, já tinha começado a lecionar, porque a escola oferecia aulas de canto, e aí oferecia também turmas, né? Para a gente começar junto com outro professor auxiliando. Então, eu já comecei a conseguir pagar algumas outras aulas. Mas você era uma adolescente quando começou a dar aulas? Sim, tinha 15 anos. Como assistente, acho que 14, mais aula mesmo, 15, 16 anos. Com essa faixa etária 14, 15, 16, você já queria ser uma profissional? Você já se via dançando em alguma companhia? Isso já passava pela sua cabeça ou ainda não? Eu sempre quis, na verdade, dançar. Meu sonho era ser mesmo bailarina de companhia, isso passava na minha cabeça. Apesar de hoje a gente ter muito mais acesso a visualizar movimentos de companhia, eu não tinha essa visão, eu não tinha, existiam muitas companhias de dança, mas era o que eu queria ser. Eu não queria ser professora. O ser lecionar foi entrando na minha vida, as pessoas, os professores que me auxiliavam viam que tinha talento para isso, mas o meu sonho era entrar em companhia de dança mesmo. Companhia. E qual era a companhia que você queria? Eu almejava muito o Alvin Ailey. O outro era o American Ballet, que era uma paixão minha. E no Brasil, na verdade, para ter ideia, eu não conhecia companhias de danças aqui. A única que eu sabia que existia mesmo a Escola Municipal de Bailados do Rio de Janeiro, por conta da mas eu não tinha conhecimento de outras companhias. Era muito difícil, de internet, enfim. Então, a internet facilitou muita coisa, né? Mas na época que a gente começou, a gente tem mais ou menos a mesma idade, assim, não tinha internet, a gente não tinha
essa facilidade de saber o que acontecia no mundo. Não tinha. Não tinha. É verdade. Agora, O que me chamava a atenção era a sessão da tarde, os filmes os que passavam. musicais. Isso, tinha os musicais, Fred Astaire, passava-se muito musical, né? Era nos filmes da tarde. Então era essa referência de dança que eu tinha, mas não tinha o balé clássico. Balé clássico, talvez no final do ano, que surgia alguma coisa do Cisne Negro que passava, era mais assim. E na cultura, tinha um programa na cultura, acho que era domingo de manhã, que eles apresentavam algumas coisas assim de balé clássico. Era essa a minha informação, essa a minha fonte. Isso mostra, então, que você tinha dentro de si, como você demonstra até hoje, muita garra. Porque uma coisa é você ver e ir atrás daquilo que você vê, aquilo que seus olhos enxergam. E você seguir apenas a intuição, que não é apenas a intuição, é algo muito sério. Você seguir a sua intenção, o seu desejo mais secreto no coração, e precisa de muita tenacidade. Você sempre teve essa tenacidade? Eu acredito que sim. Eu como bailarina, eu não via assim, os professores que viam isso e falavam, percebiam essa qualidade. Mas eu demorei, de certa forma, para perceber que, apesar de eu ter o desejo, eu demorei para Kelly, desculpe interromper, mas é que a voz ela começa a falhar. E aí a gente não escuta tudo que você está dizendo. Faz um favor, manda outra solicitação. Aí a gente vai começar tudo de novo, então, tá? Tá. Porque não tem como depois emendar. Fala quem enviou uma solicitação aí, vê se... Eu enviei de outro celular uma solicitação. Vê se você aceita. Tá, deixa eu tentar. Ok. Aceitei. Não, apareceu aqui. Aceitei. Tem que ter duas, Preta. Tá. Não. Então, Não foi. Não foi? Não. Vou aceitar de novo. Vê se agora vai. Deixar ele vai acabar a live. Estamos conversando aqui com Kelly Campos. É uma história realmente de uma pessoa com bastante garra, muito desejo de dançar. Estamos falando aqui de épocas que não são as atuais, não tínhamos acesso a tanta informação, e mesmo assim a Kelly quis se jogar na dança. Kelly, é a terceira vez que eu aceito. Não está entrando. Talvez porque eu esteja na live e aí não aceito. Porque já está no Tá. Então, o cone você conseguiu, não, né? Tá chegando. Tá. Tá chegando. Kelly, vamos tentar aqui então. E aí, eu quero saber isso de você, porque a gente, quando começa a dançar, a fazer aulas, a gente jovem, a gente só quer dançar. E de repente você começou a dar aulas. Começar a dar aulas foi confortável para você? Você de cara gostou? Ou foi uma questão de necessidade? Não, tenho que pagar as minhas contas, já sei um pouco de dança. Como é que foi para você? Foi confortável dar aula? Na verdade, foi um desafio. Porque, assim, eu tinha necessidade, mas eu queria muito dançar. Então, eu tive que me desdobrar para conseguir continuar o meu treinamento, continuar a fazer as minhas aulas, condicionamento e preparar as minhas aulas. Porque não tinha saído dos grupos competitivos, nada disso. Mas era uma forma de ajudar financeiramente a pagar inscrições, enfim. Foi desafiador nesse sentido. Você é desconfortável, na verdade, desafiador, né? Difícil conciliar todas as coisas e ter a mesma qualidade. E aí, a gente que dá aula tem que fazer coreografia, né? Isso faz parte, né?
Ninguém fala pra gente que a gente tem que fazer coreografia, mas a gente tem que fazer. E começar a criar movimentos. Como é que foi para você? Isso é muito fácil para mim. Desde de muito nova, eu dava balé para minhas irmãs. Elas não faziam aula a princípio, depois elas entraram para fazer aula, mas eu dava aula para elas. E meu senso criativo, digamos assim, é muito aflorado. Ah, Então, eu sempre tive muita facilidade. Às vezes, eu estava lendo livro, já parava na minha cabeça, já vinha coisas, nossa, eu posso fazer isso. Ouvia uma música, já me vinha ideias. Isso é muito fácil para mim. Não é um problema. você tem algum coreógrafo que mexia com você nessa época, que te emocionava, que te chamava mais atenção? E isso existe hoje ainda? Olha, na época, as coreografias, que eu dancei bastante coreografia dela também, a Maísa Tempest, que hoje é diretora do Team Broadway, lá em São Paulo, ela me chamava muita atenção. É, eu gostava do jeito dela coreografar. Era coreografia de jazz, né? Hoje ela é dedicada a musical. Aham. Isso era muito instigante para mim. Quando eu ia em outros festivais, eu gostava do trabalho do Ricardo Scheer, que também para mim era muito gostoso de assistir. Roseli Rodrigues, era o que me deixava vidrada. São referências para mim dentro da dança. É, grandes coreógrafos, né? Grandes. Grandes coreógrafos. E você, quando que você começou a ir para fora do Brasil? O que foi que te levou para fora? Na minha época de vestibular, surgiu aquela dúvida, né? Ai, continuo com a dança, vou fazer a medicina, que era uma profissão que me atraía muito. Uhum. Nessa mesma época surgiu um convite para sair fora do país, era para o Japão. Eu não queria ir muito, não, muito insegura. A minha mãe foi quem insistiu. Eu fiz o teste, fui fazer o teste e passei. Era dança de salão? Não, era o teste, na verdade, aconteceu com jazz, dança de salão, sequência de balé, aí foram vendo o a aptidão de cada bailarino que estava lá. Aham. Foi nessa época. Inclusive, nessa época também, foi a que eu tirei meu DRT, porque para sair do país, você precisa ter essa documentação. Uhum. Foi, foi tudo junto. E aí, como eu estava focada também em fazer o DRT, eu fui pegando o que eu tinha mais facilidade, né, para funcionar a banca examinadora, enfim. E aí, eu fiz a banca do DRT e passei. Só que eu também tinha prestado vestibular, né? Ah, para E aí, medicina? tinha prestado para medicina. E a minha mãe falou assim, faltava quase, né? Aí minha mãe falou, você é muito nova, você pode fazer depois. Aproveita esse momento, que oportunidade você vai ter, né, de sair do país. Pensa, né, nas condições que eu tinha, é, era bem difícil, né? Uhum. Pagar aulas, pagar uma faculdade, e eu prestei USP, enfim. A minha mãe falou, "Não, tem outra oportunidade." Só que questão, né? Porque o bichinho da dança já tinha me picado. E aí, quando eu saí do país e percebi o quanto é valorizado essa arte lá fora, Ah, aí eu não consegui sair mais. a, me- Só foi a medicina perdeu a doutora Kelly, né? perdeu. Assim, eu recebi muitas informações lá, não só fazendo show, mas fazendo aula em companhias fora, tendo profissionais, outras modalidades, e aí isso foi me atraindo muito, muito, muito. E aí foi
vez mais. Né? E você ficou quanto tempo fora? Na minha primeira viagem, eu fiquei 6 meses. Uhum. E aí eu voltei para o Brasil. Na verdade, eu fiquei muito mal, assim. É, eu não falava língua, né? Eu fui para o Japão, a minha primeira viagem foi para o Japão. Eu não falava língua. E o inglês deles é muito ruim. E não era uma companhia muito legal, assim. Apesar de toda essa experiência que eu tive de ser tratado bem como artista, não era uma companhia ideal, assim, o que eu idealizava de companhia de dança. Aí voltei para o Brasil, e aí fui chamada de novo, alguém no sindicato da dança viu as minhas fotos e falou assim, me telefonou e falou assim, vai fazer o teste, que era no antigo buffet colonial, em São Paulo. É. Era uma família japonesa, que eles contratavam bailarinos, porque eles tinham uma casa de show lá no Japão. Ah, E aí eu fui. E aí era outra coisa. Era a companhia de dança que eu queria. olha que Muitos maravilha. bailarinos, muitos músicos, porque o show era ao vivo, e cantando. O tratamento aqui era o mesmo de lá. Era muito respeito ao profissional de dança. E aí, muito. Daí eu fui pra lá, com essa companhia, eu fiquei mais um ano só trabalhando com ele. Kelly, que maravilha. Hoje aí você voltou para o Brasil, hoje você dança, né? Você acabou de dançar ali a coreografia que você fez para Joinville. Quer dizer, eu não sei se você fez para Joinville, a coreografia que você levou para lá conta com a sua participação também como bailarina, não é? Sim, sim, a coreografia, na verdade, é do Lucas Lima, que é uma É. das escolas que eu leciono. Uhum. E aí eu faço parte dessa coreografia. Sim. Como é para você fazer parte dos festivais? Na sua visão como bailarina, como professora, qual é a importância dos festivais de dança? Para quem quer ser profissional da dança, o festival de dança te dá uma segurança do lado artístico, né? Porque quando a gente fala de competição, de ganhar troféu, mas não é só isso. É É, de você ouvir a opinião de outros profissionais, porque quando você recebe uma crítica, pode ser boa, mas pode ser, as pessoas acham que é só ruim, mas é construtivo. De como que está levado esse trabalho, se tem coerência, se o coreógrafo conseguiu transmitir a informação. Às vezes não é o coreógrafo, é o próprio bailarino que não conseguiu desfilar. Pensa num estilo de moda, quando a gente desfila um produto de uma grife. Se você não se coloca, o Kelly, a voz, ela tá falhando de vez em quando, aí a gente não escuta tudo. É, tá. mas essa questão sobre a qual você falou é muito interessante, porque as pessoas parecem ter perdido o conceito de crítica, né? Sempre que alguém fala, porque foi criticado, a ideia é de que foi criticado negativamente. A crítica é uma análise mais criteriosa, mais técnica de um trabalho, e essa análise ela pode ser negativa, claro, mas ela pode ser positiva. E dependendo da maneira como você recebe essa crítica, você pode melhorar enquanto artista, enquanto produtor, daquilo que você leva para a cena. Não é? É uma pena mesmo que esse conceito de crítica tenha se perdido ao longo do tempo e as pessoas entendam crítica sempre como sendo algo ruim. Fico feliz de ver que você aceita e valoriza as críticas que lhes são feitas, né? Outra coisa importante de festival é que você vê outros trabalhos também, Uhum, outros profissionais que pode te tornar referência para você, assim como você pode se tornar referência para eles. uhum, Tem crianças, por exemplo, eu trabalhei numa ONG por muito tempo e eu levei essas crianças algumas vezes para o festival.
E elas nunca tinham tido acesso a algumas modalidades, que foi no festival que elas viram, como flamenco, que é difícil ver. Eu tinha uma turminha de sapateado que até então só conhecia o sapateado que eu dava, mas quando eu levei, viu, abriu os olhos para outras coisas, né, para outros trabalhos. Então, isso também ajuda no conhecimento de outras obras, né? Como visitar museu, enfim, você ter acesso a outras obras. É importante também. É muito importante o artista se alimentar constantemente, né? Da sua Sim, própria sim, arte através dos outros, mas o artista ele não pode ficar vazio de conteúdo e os festivais eles dão bastante alimento, eu percebo isso, sim. Não, né? não. O Festival de Joinville é muito requisitado. Eu não digo só ele, né? Agora tem o Desterro, o Festival de Goiânia, que tem trabalhos muito bons. Então, assim, por detalhes que o júri classifica é, no pódio, porque são trabalhos muito bem elaborados, muito cuidado, pensando agora, hoje em dia, pensando no corpo do artista também, porque às vezes a gente vê coisas muito fora do corpo, por exemplo, infantil. Hum, Crianças que realmente talentosas, mas ainda que não tinham preparo para fazer tal movimentação. hum. E eu vejo que tem uma preocupação maior hoje em dia com isso, né? Com coreografias coerentes para cada categoria, né? Para cada idade. E eu vi que você fez um curso de biomecânica. Sim, fiz biomecânica voltada à dança de salão. E fala um pouco sobre esse curso, o que que ele acrescentou ao seu trabalho. Eu vou associar o que eu falei. Essa coisa de trabalhar o corpo da criança com certos movimentos, isso vale também para um adulto, para um idoso. Como eu estava trabalhando na dança de salão, isso foi muito importante para mim. Como eu vou trabalhar com um idoso em samba de gafieira, que às vezes tem muitos movimentos aéreos, como trabalhar isso? Como ele pode chegar a fazer esse movimento sem lesionar? Então, você estudando a saída do movimento, como o condutor vai levar este corpo sem fazer força, sem lesionar o ombro dele quando ele conduz a dama para a lateral ou para um giro, não sobrecarregar a parceira, ver como ele vai usar o ambiente, o espaço para fazer a movimentação dele sem ter exageros motor para isso. Essa é uma parte da dança muito interessante. Eu não fiz a medicina, mas a medicina entrou na dança para mim nessa parte aí. Então, você entender como que funciona a descarga de energia, o emocional, a articulação, como que ela se movimenta nessa hora, o quanto de carga eu tenho que transferir para certo movimento, a musculatura, quais exercícios eu preciso dar para aquecer, né? Porque a gente pensa, dança de salão só chega lá e põe e começa a dançar, assim como o sapateado. Não. Como que eu vou fazer um aquecimento tem essa pessoa que trabalhou o dia inteiro, mas ela quer dançar, ela não quer ficar lá malhando, mas Uhum. ainda assim eu preparo ela para um aquecimento, enfim. Foi esse lado que a gente trabalhou. Dar aula, olha, Regina Silva, dizendo que você é maravilhosa aí, ó. Ai, obrigada, Regina. Saudades de você, hein? Ô, Kelly, então é assim, realmente, dar aula é muito mais do que ensinar passos, né? A gente precisa conhecer um pouco de anatomia, precisa conhecer um pouco até de vida, né? De vida, para você olhar para aquele aluno e saber que aquele não é o momento para você fazer uma cobrança mais intensa, ele pode não estar bem. Essas leituras são muito importantes que o professor faça constantemente, né? Exatamente isso. É muito gratificante ver que hoje em dia muitos e muitos profissionais que eram bailarinos, que hoje são fisioterapeutas, estão estudando este lado e estão trazendo conhecimento para a gente, de acessórios que a gente usa para dança, sapato, sapatilha.
pensando nesse cuidado com o corpo do ser humano, com a mente. A psicologia também está muito dentro da dança hoje em dia, né? Depois da pandemia, principalmente, está muito focado em todo esse trabalho da dança. Kelly, entre os seus alunos, eu acredito que apareça um ou outro que queira ser profissional, não é? E aí, como é que você trata esse aluno? Que conselhos você dá? Como é que você direciona aquela pessoa jovem que deseja ser profissional como você um dia quis ser? Eu primeiro pergunto se é o que quer mesmo, né? Ponho todos os contras primeiro. Eu sempre coloco os contras primeiro, porque é uma profissão difícil, em Uhum. especial no nosso Muito país. difícil. É, mas também, hoje em dia, aqui o Brasil está oferecendo mais coisas. Deu um boom no teatro musical, então que abre bastante portas para profissionais da dança. Na área de balé clássico, contemporâneo, tem mais companhias nacionais também que fazem teste. Daí o que eu falo? Prepare o seu corpo para você poder apresentar ele, porque você vai ter que vender o seu trabalho. Então, você prepare o seu corpo, faça bastante aulas, experimente outros profissionais, não fique engessado num profissional só, porque outros profissionais também vão te abrir outro caminho, que às vezes, não por maldade, o outro professor tem uma visão de um lado da história. Então, é legal você experimentar aula com outros profissionais e experimentar outras aulas. Porque hoje em dia, quanto mais versátil é o bailarino, mais possibilidades ele tem, né? De É. conseguir entrar em uma companhia de dança. Porque, E nunca desculpa, pode, continua. deixar de estudar mesmo, né? De ler, de visitar obras, porque também isso vai ajudar ele como profissional. Eu estava pensando aqui exatamente nessa versatilidade que você demonstrou desde muito cedo. Hoje, até mesmo dentro da escola de Vaganova na Rússia, as meninas têm aula as meninas, ou os alunos, né, rapaz também, aulas de dança moderna. Não existe mais aquele bailarino que seja, a não ser que ele faça uma carreira solo, mas ele tem que ser também estupendo para ser convidado, né, como freelancer. A não ser dessa maneira, ele pode dançar o que ele quiser. Mas se um bailarino quiser dançar numa companhia, mesmo que seja clássica, ele em algum momento vai ter que rolar no chão, não é? Ele vai ter que fazer contração. Hoje a dança, ela obriga a essa versatilidade, mesmo que o indivíduo não queira, né? Sim, ele é obrigado a ter isso. Não é tão recente assim. Uma vez eu assisti é, O Sol da Meia-Noite, né, que é um caso à parte, de ver o Mikhail sapateando, e não dançando balé clássico só, fazendo outras coisas, mas também vi a Sylvie Guilhem também interpretando um repertório de Cinderela. E também ela era muito versátil. O foco era o balé clássico, mas tinha uma cena, um ato que ela trabalhava bem essa brincadeira mais teatral. Ela meio que imitava o Charlie Chaplin. Então, essa versatilidade é muito importante para o bailarino. Você citou duas estrelas aí, Baryshnikov e Sylvie, mas essas estrelas se colocaram à disposição de outros estilos, né? A Sylvie, nessa época, a ópera, tivemos um probleminha com a internet, mas estamos aqui conversando com Kelly Campos, daqui a pouco ela retorna. Esses problemas de internet acontecem, infelizmente. Daqui a pouco a Kelly volta. Kelly Campos está falando para a gente que desde muito jovem começou a dançar e praticava outros estilos também, desde muito jovem. Isso mostra uma versatilidade na dança. Hoje estamos falando então dessa importância. Kelly saiu da importância, da versatilidade. Vou mandar um outro convite para Kelly. Vamos ver se Kelly pode entrar aqui.
Aqui, convidando Kelly de novo. Kelly, mandei um outro convite para você. Daqui a pouco vamos continuar nossa conversa com Kelly Campos. É professora de balé clássico, de dança de salão, dançou no Japão, se sentiu muito respeitada e reconhecida fora do Brasil, isso é muito importante. Estamos falando aqui de como a dança hoje abre um leque de possibilidades para os jovens bailarinos. Kelly, de novo, mandando o convite. Isso, Kelly. O convite foi feito. Kelly, eu não sei se você viu aí o convite para você. Vamos ver aqui. Aqui, sim, sim. A Kelly esteve agora no Festival de Dança de Joinville, estávamos falando sobre a importância dos festivais, de como você se alimenta vendo outros trabalhos, de como você contribui também, que o seu trabalho está sendo feito. Kelly participou de um trabalho, voltou de Joinville premiada, e isso é muito importante. Estamos falando aqui também sobre a questão do ensino, sobre como o professor precisa conhecer mais do que os passos, precisa conhecer um pouco de anatomia, conhecer sobre a mecânica do movimento, para evitar que se machuquem os alunos. Não está chegando. Kelly, eu vou tentar aqui aceitar esse convite, foi feito através do outro celular. Quem sabe agora? Quem sabe agora? Bem, nós vamos fazer o seguinte. Kelly, eu vou encerrar esse vídeo aqui e vou começar outro para a gente, pelo menos, se despedir. Tentar falar mais um pouco, senão pelo menos se despedir. Vou encerrar aqui e recomeçar logo em seguida.